Bom dia, estamos hoje com mais uma edição aqui do Ao Vivo de Tutameia. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Franklin Martins, que está aqui conosco hoje para conversar um pouco sobre o Brasil. A Eleonora vai falar um pouquinho mais sobre ele. O Franklin, ministro do governo Lula, ministro de comunicação, jornalista. Franklin, o que está acontecendo no Brasil? É fácil perguntar, é difícil responder. Eu acho que nós estamos vivendo momentos dramáticos, uma situação dramática, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista da autoestima enquanto país. E isso está ocorrendo porque houve uma ruptura da democracia no Brasil. O golpe dado contra a Dilma, ele produz o desconhecimento do resultado da eleição. O que nós tivemos? O Aécio disputou um segundo turno com a Dilma e foi derrotado. O que nós tivemos depois? O Aécio pregando o tempo todo alguma forma de insubordinação contra os resultados. A TV Globo entrando nisso. A direita entrando nisso. Acabou que o vice entrou nisso e cometeu a traição e organizou o golpe, comandado ali por aquele sujeito, o Eduardo Cunha. Comandado pelo Eduardo Cunha. Do ponto de vista parlamentar, sim. Mas não há interesse externo muito evidente nesse golpe? Eu costumo dizer o seguinte: o golpe foi dado por causa dos nossos acertos. O golpe triunfou por causa dos nossos erros. Os nossos acertos, os governos do Lula e da Dilma, eles desmontaram algo que é essencial no pensamento conservador no Brasil. O pensamento conservador no Brasil sempre dizia mais ou menos o seguinte, dizia às vezes de forma explícita e às vezes implicitamente: eu até gostaria de governar para todo o povo, mas não dá. O povo não cabe no Brasil. Não cabe então no só dá. Não cabe no orçamento. Não, mais do que isso, não cabe no país. No país. Também não cabe no orçamento, com uma derivação de outra coisa. Então é o seguinte: o Brasil, a gente tem que governar para 1/3 da população, os outros 2/3 se virem. E depois eles ficavam dizendo que o povo brasileiro era vira-lata. Eles não davam ele se virar, não dava educação, não dava oportunidade, não dava saúde, não dava emprego, não dava salário, etc. Então, e dizia vire-se, não dava terra, que é algo que vem da herança abjeta da escravidão promovida pelas nossas elites. Então, esse discurso era mais ou menos consensual. Não dá para ir além de 1/3, até gostaria, mas é uma lástima, etc. O governo do Lula e o governo da Dilma, eles desmontaram isso. Ou seja, não só houve um foco de procurar governar para todo mundo, ou para grandes maiorias, etc., sem que isso necessariamente até estivesse implicando numa confrontação com a minoria, mas havia essa visão: quero governar para todo mundo. Tinha uma expressão que o Lula usava muito, que eu acho que define muito bem o que é: a mãe cuida de todos os filhos, mas ela cuida com mais afinco ali, com mais... ela se dirige mais para aquele que está precisando mais, que está doente, que está com fome, que está com alguma coisa assim. Então, essa é a ideia de que governamos para todo mundo, mas temos que trazer quem está embaixo. Essa coisa que foi feita, ela desmontou o discurso da direita, porque é o seguinte: não só isso foi feito, como isso foi feito e deu excelentes resultados. Ou seja, a ideia de que o povo era um peso, um estorvo, algo que jogava para baixo o país, ou que atrapalhava o país, foi desmontado e ficou claro o seguinte: ao contrário. O povo é energia, o povo é patrimônio, o povo é riqueza, o povo é um extraordinário ativo do país. Então isso desmonta o discurso da direita, porque o discurso da direita, isso no mundo todo, é mais ou menos o seguinte: o pobre é pobre porque merece ser pobre, porque ele é desqualificado. E não, que é o discurso da esquerda, de um modo geral, o pobre é pobre porque ele não teve oportunidades. E o Estado, ou seja, as opções políticas da sociedade, através de políticas públicas, devem fazer com que o pobre passe a ter oportunidade. Então, esse período de 13 anos do Lula e Dilma, eles desmontaram a essência do discurso da direita. E isso deixou a direita enlouquecida. Então, ela veio para cima porque ela viu uma janela de oportunidade. E por que triunfou? Triunfou pelos nossos erros. Então, os acertos motivaram o golpe. Os erros permitiram que o golpe fosse vitorioso. E aí entram vários erros. Acho que o primeiro é que eu acho que se parou de dar a luta política com a intensidade que a vida requer.
Até 2010, você tinha uma disputa política. Até 2010, você tinha uma disputa política permanente, o tempo todo. O Lula falava 3, 4 vezes por semana. Depois, aquilo foi, já no governo da Dilma, a disputa política foi amainando, e ela foi adotando uma agenda que não era a agenda principal, a meu ver. Ela passou a adotar a agenda dos malfeitos, em vez de... Isso numa época quando nós estamos com o menor desemprego da nossa história, entende? Quer dizer, e quando você perde a agenda, você perde o rumo. Então, eu acho que foram erros de condução política, mas não é um problema só da Dilma, entende? Porque você poderia perguntar, e por que não sentaram com outras pessoas com ela e disseram, presidente, não pode ser assim, temos que vir, tem que fazer a disputa política e tal. Não foi feito. E eu acho que teve um momento ali crucial, que é a vitória do Haddad em 2012. Quando o Haddad ganha a eleição, a direita no Brasil diz assim, não, peraí, isso aqui já foi longe demais. Não só eles, a esquerda, etc., a maioria, ganha as eleições, vai para a disputa, ganha as eleições, etc., como agora está vindo no nosso reduto em São Paulo e ganhando a eleição. Você pode dizer, não, mas Erundina já tinha sido eleita, a Marta já tinha sido eleita. Sim, mas eram fatos isolados. Aí você tinha o quê? O Haddad ganhando a eleição, dizia um candidato ainda desconhecido, porque em cima do extraordinário prestígio desses 12 anos de governo, na época não eram 12 anos, 10 anos de governo que tinham tido. Então, eu acho que eles entenderam que... Aí, outros erros, muito grandes cometidos, a meu ver, não ter feito a reforma política. O PT falou muito em reforma política, os partidos de esquerda, o Lula falou, mas era um meio para cumprir tabela. Falo porque devo falar. Na verdade, não era fácil fazer, porque reforma política que vai fazer no Congresso, que é quem é afetado pela reforma política, era complicado, mas não se tensionou a disputa política. E, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de que os deputados eram os donos do tempo de televisão e os donos da fração do fundo partidário, aí os partidos diminuíram, passaram de 12 partidos para 30. E olha que 12 já era um número absolutamente absurdo. Então, o que acontece? Estimulou fortemente o clientelismo, a disputa eleitoral não ser uma disputa de ideias, entende? Eu acho que a gente tem um fenômeno, depois da Constituição, nós temos um fenômeno muito interessante no Brasil e que se estudou pouco, eu acho. Nós tínhamos eleições majoritárias extremamente eficazes. O povo escolheu o prefeito, o governador, o presidente, com uma eleição em 2 turnos, e o povo fazia aliança no segundo turno, que achava melhor, etc. Aquilo adquiriu uma eficácia, uma transparência, que o povo passou a controlar e participar daquela disputa intensamente. Não é à toa que o número de eleitores aumentou e a percentagem de eleitores aumentou muito. Aquilo se tornou algo que ele viu que funcionava. Já a eleição para parlamentar é uma coisa opaca. O povo não entendia, votava num, aparecia um outro, e acabou que o povo mesmo, quem que eu vou votar para deputado, para vereador, está votando no primo da tia, do empregado, de uma coisa. É uma coisa toda pela clientela, pelo varejo, etc. e tal. Mas isso, do ponto de vista das forças conservadoras, obedecia a um planejamento, que, no fundamental, você pode dizer que é o seguinte: eles sentiram que tinham muita dificuldade para ganhar as eleições majoritárias, porque elas se tornaram eficazes, transparentes, etc., para presidente. Eles sentiram. Então, como é que eu seguro isso? Eu seguro isso tendo um Congresso que seja uma trava, um freio e um elemento que não permita que se pise muito no acelerador. Eu acho que as forças de esquerda não combateram isso com a devida... Tem um outro problema seríssimo, ao meu ver, que é o oligopólio da mídia no Brasil. Entende? Que a imprensa no Brasil, no golpe, jogou um papel crucial, agora na prisão do Lula, na perseguição ao Lula o tempo todo, também jogou um papel crucial. Assim, só tem uma narrativa. Você imagina um país que só tenha uma igreja. Vai ter gente com religião diferente? É difícil. Se só é permitido que tenha uma igreja, no Brasil só temos uma mídia, uma imprensa, todos falando iguais, com pequenas nuances, etc., mas todos falando igual. Em lugar nenhum do mundo, em democracia nenhuma do mundo, se tolera uma coisa desse tipo.
entende? Porque é um direito do cidadão ter acesso à informação plural, e poder escolher, poder formar sua opinião. Ou seja, isso é uma questão que a própria Constituição de 88 define que é proibido o oligopólio da imprensa no Brasil. Nós não enfrentamos isso. Depois a gente fala mais em detalhes sobre isso. Não enfrentamos isso. Foi também um problema grave. E um outro problema gravíssimo, a meu ver, a questão dos juros. Ou seja, que não se enfrentou esse problema dos juros. Os juros no Brasil são indecentes, escorchantes, é sintoma do domínio do capital financeiro sobre as instituições do Estado. Não existe lugar no mundo que tenha juros como o do Brasil, ainda mais no meio da recessão. Eles dizem, mas a inflação hoje em dia está baixa. Eu acho engraçado. A inflação, o país não está crescendo. Por que ele vai ter inflação? É a mesma coisa que o cara dizer, está ótimo porque eu não tenho mais cárie. Mas também não tem dente, como é que vai ter cárie? É a mesma coisa, entende? Então não tem inflação porque não tem crescimento. Entende? Então, eu acho que a questão dos juros é uma coisa intolerável. E eu acho que a esquerda não travou essa discussão como devia travar. Porque isso permitiu que as forças conservadoras, elas entraram, quando deram o golpe, elas vieram com um discurso que o problema do Brasil era o custo do trabalho. O problema da economia do Brasil não é o custo do trabalho, é o custo do dinheiro, é os juros. Então, mas como não se enfrentou essa discussão, isso permitiu que eles tivessem um discurso absolutamente errado, equivocado, que só demonstra os compromissos que eles têm, mas um discurso que tinha começo, meio e fim, que é o seguinte: tem que diminuir o custo do trabalho, por isso que vieram em cima das reivindicações trabalhistas. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, há outros erros, eles acabaram criando uma janela de oportunidade que permitiu que o golpe fosse vitorioso, com uma narrativa única, comandada pelas organizações Globo e pela imprensa de modo geral, sem dúvida articulado com interesses internacionais, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Na raiz do golpe está o fato do Brasil ter descoberto as maiores jazidas de petróleo do século XXI, algo espetacular que eles tentaram desqualificar, dizer que não tinha grande importância, hoje em dia está clara a importância extraordinária, e o fato do governo Lula ter modificado o sistema de exploração para um sistema que, ao invés de ser de concessão, passou a ser um sistema de partilha, que deixava a maior parte dos recursos na mão do Estado brasileiro e definindo, inclusive, que a maior parte desses recursos iriam para a educação. Ou seja, você tinha um amplo processo pela frente de que o país poderia, com base nessa riqueza, a expressão que o Lula usava, meu Deus, muito correta, um passaporte para o futuro, mas um passaporte para o futuro não só do ponto de vista, vamos dizer, de riqueza econômica, etc., mas passaporte para o futuro do ponto de vista de incorporação à educação de milhões e milhões de jovens e passar a produzir tecnologia, ciência, conhecimento e não apenas commodity, como é mais ou menos a base da economia brasileira hoje em dia. Então, acho que nós vivemos uma situação muito difícil, mas eu acho que o povo brasileiro e o Brasil é maior do que isso. É impossível o Brasil ser governado sem ser num regime democrático. O Brasil é um país muito grande, complexo, diversificado, um país de 200 e poucos milhões de habitantes, com uma potencialidade extraordinária, uma história rica. É impossível ser organizado com instituições que não estejam amparadas no voto. Ou então é o seguinte: vai chegar e dizer assim, eu vou para a ditadura aberta, total, completa, etc. Tem força para isso? Eu não sei. Bom, o Franklin, nessa apresentação, já tocou em vários dos grandes temas aí que perpassam a discussão, né, do Brasil hoje. Você que está assistindo, você está com um público grande, ativo aqui. Eu queria convidar você a compartilhar essa entrevista que a gente está fazendo agora, para que essas ideias, essas reflexões cheguem a mais gente e ajudem a furar esse bloqueio, esse monolito da comunicação aí que o próprio Franklin acabou de caracterizar aí. Tinha uma pergunta a fazer. Não, então, agora a prisão do Lula, o que é mais um passo? O que significa a prisão do Lula nesse contexto? Quer dizer, teve o golpe, a destituição da Dilma,
as instituições parece que estão se esfarelando. O que significa a prisão do Lula e o que ela pode, o que pode resultar daí? Antes disso, quer dizer, essa prisão, você falou aqui, usou a palavra perseguição a Lula. Então, talvez tenha um contexto, um processo de chegada até essa prisão. Né? Não, eu acho que é exatamente isso. Nós estamos assistindo, é um processo contínuo. Eu não acho que do lado deles eles têm um comando que controla toda a situação. Em 64, no golpe de 64, existia um comando que controlava a situação, o alto comando das Forças Armadas. Entende? Não era deputado, não era isso, não era aquilo, não era ministro supremo. Não era. Com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, claro, com os Estados Unidos. Mas eles jogavam esse papel, vamos dizer, de ser a espinha dorsal. Hoje em dia, você chegar e dizer quem é? É o Ministério Público? É o Judiciário? É tudo fragmentado, entende? Mas eles se uniram em torno, como eu falei, dessa oportunidade e vieram com tudo. É o seguinte, eles não têm condição de ganhar a eleição. Eles não têm, é um problema que eles sabem, a eleição para presidente, eles só têm condição de ganhar a eleição se ela for uma fraude. Se ela for a oportunidade de um debate público entre 2/3 do povo brasileiro cabem no Brasil ou não cabem no Brasil? O petróleo do pré-sal deve ficar para os brasileiros ou deve ser vendido na Bacia das Almas para os estrangeiros? Os pobres devem ter acesso à universidade ou não devem ter acesso à universidade? Os negros devemos ter cotas, tudo isso foi debatido durante o governo Lula e as pessoas participaram disso. Então é o seguinte, eles não ganham uma eleição. O Brasil, hoje em dia, dando números a vocês, a última eleição, antes da Revolução de 30, participaram 5% dos brasileiros. Votaram 5%. Aí, na primeira eleição, depois do Estado Novo, que elegeu o Lula, participaram 13%. A eleição do Jânio Quadros participaram 17%. As eleições, depois que veio a ditadura, redemocratização, urbanização, crescimento econômico, mas também compreensão do papel da democracia, isso deu um salto, já na eleição do Collor no primeiro turno, para 47% dos brasileiros. Voto analfabeto foi Voto analfabeto, decisivo para isso, 47%. Já no primeiro turno do Lula e da Dilma, isso ficou na faixa de 54%, 55%, ou seja, não é mais um acerto da elite. Eleição para presidente é algo que o povão todo participa. Não só participa, como ele entra no debate, ele influencia o debate. Então, eles olham e dizem assim, como que eu vou fazer uma eleição que participa 57% da população brasileira, 130, 140 milhões de brasileiros, e votam, né? E não vou discutir os grandes problemas, porque se eu discutir, eu estou fazendo gol contra. Eu estou favorecendo o outro lado. Então, como é que... Eles procuram o quê? Diversificar a pauta, como se a corrupção fosse o grande problema do país. Mas isso eles não conseguiram, eles tentam isso, mas não dá certo. Porque existe algo mais forte dentro do povo, que é a experiência dele, que é muito mais forte que a manchete de jornal, chamada do Jornal Nacional. O povo sabe que lá ele melhorou e que depois a vida dele piorou. Então, eu acho o seguinte, eles acreditaram talvez em algumas bobagens que eles falaram. Que era, em 6 meses nós ajeitamos a economia. Está aí há 2 anos a economia mingau completo. Jogando agora mais 1,5 milhão de pessoas na miséria absoluta. Ou seja, eles não têm resposta para os problemas econômicos, entende? Eles não têm resposta para o problema. A austeridade, por quê? O que eles querem, de novo, é o seguinte, como botar os 2/3 para fora. Que não eram incluídos. Então, eu acho que eles, desde o início, olham e dizem, o Lula não vai poder ser candidato. Então, há um processo de perseguição, de construção, um processo de perseguição que tem um lado do Ministério Público, tem um lado da Polícia Federal, tem um lado da Receita Federal, tem um lado das organizações Globo e da imprensa de um modo geral, tem um lado do Judiciário como um todo, entende? Que a perseguição no fundamental é o quê? Tem que encontrar uma forma que impeça o Lula de ser candidato. O processo do Moro, a condenação, é de um ridículo monumental. É o seguinte, é um apartamento que o Lula tem em comum com aquele apartamento? Ele tem em comum uma coisa, aquilo era uma cooperativa habitacional, etc., do Sindicato dos Bancários, ele comprou uma cota lá atrás e tal,
Ele pagando. Depois, a cooperativa quebrou. A cooperativa entrou numa negociação com uma empresa, construtora, uma empreiteira, passou para ela, e mais tarde os caras queriam que o Lula ficasse com um apartamento melhor, etc. Só que o Lula nunca fechou, nunca dormiu lá, nunca assinou nada, nem ele, nem a mulher, nem a dona Marisa, nem ninguém. Ou seja, nunca teve nada. Aí eles fazem uma ilação, uma viagem na maionese, que é o seguinte: não, ele está ocultando o patrimônio. E como está ocultando o patrimônio não pode aparecer. É uma lógica que é o seguinte, eu vou dizer, se você tiver marido e mulher com essa lógica, não tem casamento que dure 15 dias. Porque a lógica é do quê? A lógica do cara que está usando aquilo para tentar desqualificar o outro. Ou seja, é a lógica da perseguição. Então, fizeram, é insustentável. Não tem nada, não tem uma prova, não tem um papel, não tem um documento. Aí, mas tem a palavra do empreiteiro, que foi uma palavra que ele só foi dar quando ele, depois de condenado a 30 anos, chegaram para ele e disseram assim: se você falar isso, você passa de 30 para 3. Diante da chantagem, ele cedeu. Então, nós estamos vivendo um Estado policial com um discurso jurídico, mas um Estado policial. Uma aparência de legalidade. Que cada vez está ficando mais evidente, e a prisão do Lula deixou isso. Aí o Moro condena. Vai para o TRF4, o TRF4, por unanimidade, com uma coisa tudo acertada entre eles, aumenta a pena, porque senão eles descobriram que já tinha prescrito. É uma farsa digna dos processos lá de Moscou, do Vichinsky, entende? Uma coisa é o seguinte: você já entrou aqui condenado e vai sair condenado, etc. Então é uma perseguição monumental. O povo está se dando conta disso. Eu acho que o Lula continua sendo a grande liderança política do país, entende? A grande referência, só que eles não podem deixar ele ser candidato a presidente. Agora, eles têm força para impedir, eles vão tentar pelo mecanismo jurídico. Mas eu acho que o Lula continuará candidato. E deve levar até o fim esse tipo de coisa. E eu acho que as forças políticas agrupadas em torno dele, e das forças de esquerda, etc., estarão juntas na eleição. E se estiverem juntas, ganharão a eleição. Porque, no fundo, o debate vai ser o mesmo. É para todo mundo ou é só para um terço do país? Entendeu? Eu acho que ganharão a eleição. Então, reparem só, nós estamos vivendo uma coisa dramática, porque a principal liderança política do país, no momento, está presa, vítima, entende, de uma perseguição, vítima de uma atitude deliberada de retirar da liberdade para impedi-la de participar do jogo político, ser candidato ou ser um extraordinário cabo eleitoral. Então, o lado de cá vivendo esse problema, o lado de lá não tem candidato. As pessoas que organizaram o golpe, hoje em dia, não tem candidato. Cadê Aécio Neves? Aécio Neves não pode sair na rua. Quando tem qualquer discussão, eu converso com amigos meus, 100 pessoas, tem um cara mais conservador, começa a crescer um pouquinho, e o cara pergunta: você votou no Aécio, né? O cara cala a boca, entende? Porque o Aécio, hoje em dia, é carimbado na testa dele, entende o que ele é, entende? Não sou um playboy, uma coisa, foi um ladrão, entende? Onde é que está o Serra? Onde é que está o Serra? Ninguém sabe onde está o Serra sumiu. E sumiu por quê? Ele que é tão ambicioso. Alguma razão tem. Onde estão os outros? Então, onde estão? Quem é o candidato que eles podem? O Luciano Huck. Não durou 15 dias, entende? O seu aviãozinho, o seu iate, a sua ilha. Então, ele não tem candidato. O Alckmin. O Alckmin é o candidato, mas ele, que, aliás, acabou de ser beneficiado ontem com uma avaliação por parte da Procuradoria-Geral da República e depois do STJ, de que o crime que ele tinha cometido, que é parecido com o crime que é atribuído a muita gente, esse é um crime eleitoral, só de caixa 2, etc., e deve ir para a Justiça Eleitoral. Vai evidenciando o tempo todo 2 pesos e 2 medidas no judiciário brasileiro. Então, eu acho que eles não têm candidato. Então, eles têm o Bolsonaro do outro lado, que é uma coisa que não é o candidato deles, porque foge ao controle deles também. Quem é que eles podem botar? Então, repara o seguinte, nós estamos há 6 meses da eleição. Vocês peguem os jornais de todas as eleições últimas presidenciais, há 6 meses o país já vivia um debate eleitoral entre os pré-candidatos. Hoje em dia nós temos um pré-candidato preso, vítima de uma perseguição. Um pré-candidato, que é o Bolsonaro, falando as besteiras que quer, e o resto, ninguém sabe o que existe. Todo dia surge uma possibilidade de candidato novo, que é de morrer de dar risada. Meirelles,
Amoedo, o dono da Casa Riachuelo, é Hulk, não sei. Nenhum deles significa nada. Ninguém cria um candidato a presidente há 6 meses numa eleição. O candidato a presidente tem que ter referências, o povo tem que ter acompanhado, saber quem ele significa, não significa. Então, agora, o é um Lula mingau. preso, o Lula preso beneficia o campo da esquerda, no sentido de tentar construir uma unidade em torno de Lula, ou prejudica? Qual é o reflexo da prisão para as esquerdas? Eu acho que tem as duas coisas. É evidente, a prisão do Lula prejudica as esquerdas porque tira do debate político aberto o principal nome, e é por isso que ele está preso. Não tenhamos nenhuma dúvida. Mas a vida, as coisas têm dois lados. Ao mesmo tempo, ela difundiu, ela fez muito mais gente perceber que existe um processo de perseguição porque existe um temor a ele e um temor às ideias que ele representa. Portanto, ao mesmo tempo, essa perseguição, ela, de certa forma, ela legitima as ideias que ele tem e fortalece as ideias que ele tem. Eu, na minha opinião, acho que as pesquisas que vierem aí vão mostrar um crescimento do Lula, entende? Ao mesmo tempo, meio que unifica as forças democráticas em torno da campanha pela libertação do Lula. Por outro lado, eu acho que as esquerdas, de modo geral, com algumas exceções, reagiram de forma bastante unitária a isso, entendendo como uma perseguição, entendendo como uma tentativa de impedir que haja um processo democrático de debate no país e com uma tentativa de entrar, vamos dizer, num outro tempo do golpe. Reagiu bem, entende? Eu acho que os atos que houve, ainda com o Lula livre, com o Boulos, ou com o Freixo no Rio, com a Manuela, com outras pessoas, demonstrando, quer dizer, a ideia da unidade, deixando isso muito claro, eu acho que mostram que isso é um dado positivo. Eu acho que as forças populares entenderam que o problema não é o Lula. O problema é o que o Lula representa e, portanto, as oportunidades e o crescimento que o povo teve e a tentativa que tem de deter isso. O crescimento que o Brasil teve e o incômodo dos Estados Unidos com o crescimento que o Brasil teve. A questão do descoberta do pré-sal, e eles não aceitam que o pré-sal seja em benefício do povo brasileiro. E toda a política que eles estão tentando implementar a toque de caixa de desnacionalização do país, de destruição do Estado, destruição das políticas trabalhistas, das políticas públicas inclusivas. Quer dizer, então, eu acho que esse processo todo, existe uma coisa que é o seguinte: o nosso lado tem discurso. O lado de lá tem um discurso, mas ele não pode fazer o discurso dele, ele tem que mentir sobre o discurso dele. O problema deles não é que eles não têm candidato, é que eles não podem dizer o que eles pensam, porque eles pensam, ganham aplauso nos restaurantes de luxo, ganham aplauso nos círculos fechados deles, mas perdem as eleições nacionalmente. O fato de existirem vários candidatos no campo da esquerda é bom? Há uma disputa pelo espólio de Lula. E você falou das pesquisas há pouco. Tem muita gente falando que os institutos de pesquisas nem vão incluir o Lula, quer dizer, é uma espécie de cenário em que o Lula é colocado como carta fora do baralho. Essa é uma tentativa, certamente, da direita de anular esse personagem, que eu acho que é o objetivo principal. Como tratar como navegar nesse cenário? Eu acho que se vier pesquisa que não incluir o nome do Lula, a pesquisa é uma fraude, é evidente. Entende? Eu acho que depõe contra a seriedade do Instituto que fizer isso. Porque é uma coisa evidente, entende, que nós estamos vivendo. Aliás, que essa é a grande questão da pesquisa. Entende? Essa é a grande questão. Não é saber se o Amoedo tem 1% ou 0,5%. Entende? Se o cara da Riachuelo tem 0% ou 0,4%. Não, é saber se o Lula perdeu ou cresceu do ponto de vista da aprovação popular. Essa é a grande... Qualquer pessoa que tiver um mínimo de seriedade, qualquer instituto de pesquisa, levará esse conto. Senão, significa o seguinte: está viajando em outra coisa. Então, eu acho o seguinte, o fato das esquerdas terem vários candidatos, eu acho que não é uma questão de ser bom ou ser mal. É o seguinte, é um direito que diferentes setores da esquerda têm de ter candidato e a querer crescer. Eu não tenho nenhuma dúvida que estarão juntos no segundo turno. Não tenho nenhuma dúvida. E eu acho que, se o Lula for candidato,
terá uma votação excepcional já no primeiro turno. Pode ganhar no primeiro turno. Eu sempre acho melhor ganhar no segundo turno do que ganhar no primeiro. Porque dá mais tempo de debate na sociedade e o segundo turno é o debate entre, na verdade, as duas grandes ideias que estão ali, em vez daquele debate pulverizado de 8 candidatos, que não significam grande coisa, mas ocupam ao mesmo tempo, etc. Então, eu acho sempre melhor ganhar no segundo turno, porque ele permite uma decisão, uma reflexão, uma opção mais madura e politicamente mais duradoura do povo. Então para mim, primeiro ou segundo turno não é uma questão. Eu tenho impressão que as forças, não tenho certeza que as forças progressistas estarão juntas no segundo turno. Se o Lula for candidato, eu acho que o Lula estará no segundo turno ou ganhará no primeiro turno. Se ele não for candidato, se conseguirem consumar o golpe contra ele, eu acho que o candidato que for apoiado com ele terá também uma força extraordinária e tende a estar no segundo turno. Mas falta muito. Aliás, falta muito e falta pouco. Porque o que é impressionante é o seguinte: estamos a 6 meses das eleições, não sabemos quem são os candidatos das forças conservadoras, das forças golpistas. Porque, na verdade, eles deram um golpe dizendo, não tem golpe, tem aqui um procedimento constitucional do impeachment e tal, porque houve uma pedalada fiscal, parará. Segunda coisa, em 6 meses eu ajeito a economia. Terceira coisa, vou acabar com a corrupção. Hoje já está evidente que foi um golpe. Do ponto de vista da economia, vivemos uma recessão brutal, uma situação dramática, ou seja, eles também perderam essa batalha. E do ponto de vista da corrupção, está claro, as quadrilhas que estão no governo e que elas usaram o golpe para fazer aquela coisa que o Jucá, com muita propriedade, disse: temos que fazer um acerto com essa porra, o Supremo, tudo, etc. e tal, para impedir de chegar na gente. Então, na verdade, é o seguinte: os ladrões das quadrilhas deram um golpe. É só olhar a cara das pessoas. Eduardo Cunha, Temer. É só olhar, entendeu? Então, é o seguinte: eles estão sem discurso. Não é à toa que uma parte do eleitorado deles foi para um discurso de extrema-direita do Bolsonaro. Porque eles se dão. Quem é que leva o Aécio a sério hoje em dia? Entende? Quem é que leva? Nem as pessoas que votaram nele. De cada 10 eleitores do Aécio, provavelmente 9 têm vergonha de terem votado no Aécio. Entende? Bobear, até a irmã dele tem vergonha dele hoje em dia. Você falou no início da elite, de como essa elite agiu aí no golpe. Agora, essa elite se beneficiou muito no governo Lula. Cresceu muito em importância. Eu quero. E agora, parte dessa elite não vai para um chamado centro ou centro-direita, mas vai para a extrema-direita. Né? E a gente vê banqueiros, inclusive, convidando o Bolsonaro para falar. Quer dizer, esse resvalar da chamada elite, ou da burguesia, ou da área financeira para a extrema-direita, o que significa? Isso é uma coisa mundial? O que você acha que está por... Eles abandonaram qualquer ideia de país? Aquilo que eles vivenciaram nos anos Lula é passado? Como é que explica essa tendência do empresariado de ir para a direita? Não só para a direita, mas para a extrema-direita. Olha, deixa eu primeiro tocar uma coisa que você falou aí, que eu acho tem subjacente uma questão que merece uma boa discussão. Eu vejo muitas críticas ao Lula porque ele foi um conciliador. Não peitou a elite, o capital, etc. E tal. Eu acho que foram cometidos erros, já citei, por exemplo, a questão dos juros, eu acho que foi uma delas. A questão da reforma política, a questão da democratização dos meios de comunicação. Mas vamos ter claro o seguinte: o Lula não foi eleito para fazer uma revolução soviética no Brasil. Não foi. Ele foi eleito para promover um processo de inclusão social no Brasil. E honrou aquilo que foi. E fez. E isso, num país onde a exclusão social é a marca, isso promoveu, de certo modo, entre aspas, uma revolução. Ou seja, promoveu o quê? Que os pobres olhassem e dissessem: epa, eu posso ter vez no meu país. E que muitas vezes os ricos disseram: epa, está acontecendo alguma coisa, será que isso é bom? Durante algum tempo, com a economia crescendo, indo lá em cima, etc., eles conviveram bem, tanto que o Lula saiu com 80 e tantos % de aprovação. Porque não era só o povão, classe média, etc. E tal.
que acontece, a meu ver, depois? Eu acho que a falta de disputa política no governo da Dilma acabou dando, a falta de entusiasmo pelo embate político, porque é o seguinte, sem embate político, as teses que prevalecem são as teses da inércia, que é a inércia que naturaliza a opressão, a dominação, a falta de perspectiva, a falta de oportunidade, o mundo é assim mesmo, não adianta, papapá. Com o debate, não, eu posso mudar de vida, eu posso melhorar. Eu acho que foi se parando de fazer o debate, foi um erro muito grave, e com isso, entende, o ambiente geral, entende, foi mudando. Como eu falei, eu acho que a vitória do Haddad em 2012, muitos setores conservadores olharam e disseram, isso aqui está indo longe demais. Porque eles estavam lá atrás, com o mensalão que eles tinham matado o Lula. Não mataram. Depois eles acharam que tinha matado aquilo. Em 2012 eles diziam, nós temos que ir por tudo ou nada. Acho que tem interesses estrangeiros, hoje em dia está evidente de articulação por detrás disso. E tem um empoderamento de setores do aparato do administrativo, jurídico do país, que começaram a fazer um jogo por conta própria, abanados pela imprensa, entende? O holofote em cima, os garotos se sentindo os reis da cocada preta, entende? E foram produzindo esse tipo de situação. E com só um discurso no país, com só uma igreja no país, entende? O que acontece? Virou um credo. Entende? Virou um credo. Eu sempre digo o seguinte, Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, travou a luta política dos 30 aos 33 anos, falando todo dia, sermões, etc. E tal. E mesmo assim, na hora H, no plebiscito final, ainda foi derrotado por Barrabás. Vê como a luta política é uma coisa complexa. Nós passamos os 4 anos do governo da Dilma, de certa forma, ao invés de fazer a disputa política... os 4 primeiros anos. Olhando para a situação, sem entender que nós estamos vivendo... pelo menos os 2 últimos anos, sem entender que estamos vivendo uma situação, evidentemente, que o outro lado... porque o outro lado não se conformava com a perda, eles estavam perdendo, entende, na verdade, o discurso essencial. Está dizendo que o pessoal não entendeu as jornadas de 2013. Não entendeu, era complexo, não estou dizendo que era fácil, mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, não soube entender que nós estamos entrando num período de aguda confrontação. Isso tinha que ter entendido, mesmo que não entendesse exatamente o que era e tal. O empresariado, eu não acho que o empresariado, na sua maioria, está a favor de teses de extrema-direita, não. Eu não acho. Eu acho que o empresariado, na sua maioria, ele está perplexo como a sociedade está perplexa. Ele achava que em 6 meses se ajeitava tudo e não se ajeitou. Vou lhe dizer, com um quadro desse, eu quero ver investidor estrangeiro vir aqui investir no Brasil, a não ser para comprar na Bacia das Almas o que já está construído. Mas investimento novo? Não olha porque ele diz qual é o ambiente jurídico. Eu não sei. Ou seja, eles não têm discurso para frente. E eles perderam o discurso para trás. Eu acho que as forças progressistas, etc., devem discutir, inclusive com o empresariado, entende? Temos de pacificar o país. Eu não acho que... Agora, o que é pacificar o país? É se render às teses do lado de jeito nenhum. A meu ver, é o seguinte, só há uma coisa que é capaz de reorganizar o país, dar rumo para o país, acabar com esse mingau que nós estamos vivendo e pacificar o país, criar um ambiente de entendimento, que é o voto popular. Fora do voto, o Brasil é ingovernável. Digamos o seguinte, eles conseguem... suspendem as eleições. Isso não dura, é ingovernável, eles não conseguem... eu quero ver quem é que vai investir no Brasil, entende? Olhando assim, isso aqui não vai durar, entende? Então é o seguinte, eles... É aquela coisa seguinte, o cara está caindo do 20º andar, já está no 8º, está dizendo, até agora tudo bem, mas vai se esborrachar lá embaixo. E o problema é que eles estão levando o povo, o país, a se esborrachar junto com eles, entende? Porque nossa elite não tem visão de país, não tem valores. Ela não é elite. Na verdade, eles são enclaves, é senhor de engenho, entende? É o cara do café, é o cara do gado. Até hoje é a mesma mentalidade. Enclaves dentro do Brasil. No fundo, eles não gostam do Brasil. Não gostam do povo, tem vergonha do Brasil, tem vergonha do povo. Por isso. Então é o seguinte, apesar disso tudo, eu acho que é possível. Eu acho que nós temos que fazer um discurso claro de pacificação do país.
O Lula é capaz de... O Lula é o pacificador? Eu acho que o Lula é a pessoa mais qualificada para fazer a pacificação, mas não é a pacificação com a Carta aos Brasileiros, lá de 2002, não. É a pacificação que significa, basicamente, o seguinte: o Brasil só pode ser governado com instituições que sejam organizadas a partir do voto popular, da definição da maioria. Fora disso, não tem solução, fora disso, não há país. E não adianta ter discurso que em 6 meses eu ajeito, não ajeita nada. O processo de construção é um processo lento, penoso, mas ele tem que ter um critério básico. Quem manda no país é o voto popular. Quem manda no país não é a TV Globo. Quem manda no país não são os think tanks americanos e essas coisas esquisitas que eles têm aí. Quem manda no país não é o Moro. E eu acho que existe um processo... Algumas coisas começam a aparecer. Com todas as críticas que eu tenho, e tenho muitas, ao Gilmar Mendes, o fato do Gilmar Mendes, nas últimas semanas, ele ter passado a fazer um enfrentamento ao Moro, o que está significando? Está significando assim, a água chegou nele no seguinte sentido: o poder que ele tem está sendo dissolvido, entende, por um poder que é dado embaixo e que o Supremo não está tendo coragem de enfrentar. Mas o que isso significa? O grau de deterioração das instituições. Nós temos Congresso hoje em dia, uma coisa vergonhosa. Nós temos um executivo que tem Temer, Moreira Franco, Padilha e um monte de gente embaixo, quadrilheiro, que nem sabe os nomes. Se reparar só o seguinte: nós vivíamos essa crise, o negócio do Lula. Alguém foi conversar com o Temer sobre isso? Se foi, não publicou. Ou seja, o presidente da República, no meio de uma crise dessa, opinião, porque o Temer não existe mais. Embora é uma peça que botam ali, porque pode ali na frente, se a gente precisar. Etc. Repara, tem um troço todo desmilinguido, todo sem projeto, todo sem perspectiva e sem discurso. E o programa que eles têm, eles, hoje em dia, foram obrigados a encolher. Então, eu acho que a ideia de que tem que reorganizar o país é fundamental. Tem que reorganizar o país sem caça às bruxas, tem que reorganizar o país, a meu ver, com um processo de pacificação, mas também ninguém é otário. O processo de pacificação só pode se dar com base em valores democráticos. Não tem meia democracia. Tem que... O voto tem que organizar as instituições, tem de se reorganizar a lei eleitoral, a legislação política eleitoral, não pode continuar o dinheiro mandando como manda. O judiciário está evidente que saiu de qualquer controle. Não existe instituição que, se não tiver mecanismos externos de controle, funcione direito. O sistema da democracia é pesos e contrapesos, tem que ter mecanismo. Então, um juiz que acha que faz o que quer e enfrenta... Hoje em dia eles estão vendo que o juiz que fazia o que queria já está enfrentando o Supremo e querendo, com a ajuda da TV Globo, com a ajuda de parte do Supremo, tirar a autoridade, a centralidade do Supremo Tribunal Federal. Dentro do Poder Judiciário. Então, é o seguinte, está complicada a situação. O que significa a Rede Globo? A Rede Globo representa que poder exatamente? Ela tem interesses externos? Como é que se explica? Claro, a gente sabe a história da TV Globo, como é que ela foi construída o poder, acho que sem paralelo no mundo que ela tem no Brasil. Não tem nenhum outro país que tenha uma instituição uma empresa que tenha esse domínio. Mas o que ela representa? É o capital financeiro? O que ela é o porta-voz do quê? Eu acho que ela primeiro representa ela mesma. Entende? Eu trabalhei na Globo muito tempo. Trabalhei num período onde a Globo fazia um bom jornalismo. Entende? Chegou num determinado momento que não dava mais para eu ficar. Eles também não queriam que eu ficasse, porque os choques eram permanentes. Isso foi a partir de 2005. Mas a Globo fez um bom jornalismo. Aliás, a imprensa no Brasil fez um bom jornalismo nos anos 90, começo de 2002. Se você pegar a eleição de 2002, o comportamento da imprensa foi um comportamento de respeito ao processo eleitoral. É verdade também que o Fernando Henrique, ao final do seu segundo mandato, era uma nulidade política, um zero à esquerda, havia um sentimento de que aquilo ali já deu o que tinha que dar e que era hora de mudar. E houve, vamos dizer, a imprensa entendeu isso como tinha que entender, enquadrou-se no espírito do tempo e não fez uma campanha, vamos dizer, de oposição
ao Lula e a outras forças políticas, como ela viria a fazer depois, em 2006, em 2010, em 2014, sempre fez a partir daí. Entende? Mas eu acho que a TV Globo, ela, no fundamental, ela representa os interesses dela, que não são interesses pequenos, é o interesse de comandar o país. Eu acho que isso é uma coisa que mudou na TV Globo do início dos anos 2000 e de antes para cá. Antes, ela tentava influir sobre os governantes e conseguia fortemente. Eu acho que de lá para cá ela já não se contenta só de influir. Ela quer, na verdade, dirigir o processo político. Em que rumo? O que Não. Evidentemente, é um rumo alinhado com as questões gerais, mais gerais da direita no Brasil. Então, os interesses do mercado do capital financeiro, os interesses do agronegócio, os interesses dos Estados Unidos e os interesses de que o Brasil tem de ser... Se você me dissesse qual é o projeto da TV Globo Brasil, eu acho que ela não tem projeto. No máximo é o seguinte, se o Brasil for um México maior, tá bom. No fundo, a Globo não vê o povo dentro do Brasil, que é uma coisa lamentável, porque a Globo, na parte, vamos dizer, cultural, ela chegou a jogar um papel importante, inclusive em trazer para a televisão, etc., muitas obras, entende? Não estou falando de novela, são obras de minisséries, coisas desse tipo, porque dramaturgia que ajudar a entender o Brasil. É complexo, é contraditório, tem muita gente de talento que trabalhou e trabalha na Globo. Não é uma questão assim, mas a Globo, enquanto instituição, na hora que chega, o que ela quer é ter uma tutela sobre o Brasil, se possível, discreta. Entende? Discreta, ou seja, que não esteja aparecendo muito. Às vezes não dá, e tem que ser absolutamente ostensiva, como foi, por exemplo, durante as manifestações de 2013. Eu, como jornalista, nunca vi nada daquilo. Entende? Quer dizer, suspende a programação e convocando o povo para ir para a rua. Quem faz é partido. Entende? Virou o partido da oposição. Ela virou, vamos dizer, um núcleo... Para mim, existe uma interrogação que eu não tenho resposta. O que aconteceu na Globo em 2013, entre a quinta-feira, onde teve aquela grande repressão em São Paulo, as manifestações do Passe Livre, e a segunda-feira? Porque a posição dela mudou inteiramente. Antes eram vândalos, tem que ser... as forças da lei, da ordem, tem que enquadrar, etc. E na segunda-feira diz assim... Inclusive, o Jabor até fez uma autocrítica formal, eu estava errado e tal. Etc. Mas ele passou a ser a partir da segunda-feira. Vamos todos para a rua, vamos todos mudar o país, e o gigante despertou e eles perceberam quem foi isso, qual foi o núcleo político. Quais são as suas hipóteses? Eu não tenho hipótese. Eu não sou da tese de que basta ter convicções, entende? Eu acho que tem que ter prova. Eu não tenho prova, mas eu acho o seguinte, eles fizeram uma alteração de 180 graus, num espaço curtíssimo. Eu nunca vi isso, e conheço bem. Eu nunca vi isso na TV Globo antes. Algo aconteceu. Alguém percebeu que aquilo podia ser um rastilho? Alguém, ou alguém, entende? Ou outras coisas, ou amigos. Eu não tenho. Entende? Mas é evidente que num espaço de 3 dias, uma alteração disso, que mexe com a essência da tua linha de cobertura num momento dramático, e que a partir daí... eu vou dizer, eu nunca vi isso antes na TV Globo. Aliás, eu e ninguém. Depois, no caso do Joesley, também teve uma posição bastante forte contra o governo, que depois se diluiu, ou não? O que também ali, vão derrubar o governo? Eu acho o seguinte, eles construíram uma narrativa de que estamos salvando o Brasil, acabando com a corrupção. Por razões específicas, seja porque setores do Ministério Público começaram a comer na mão do Joesley, entende? Seja porque o Procurador-Geral da República, diante daquilo, não sabia o que fazer e foi... Eles criaram, foi criado pelo Ministério Público, uma narrativa que ia em cima do Temer. E com elementos fortíssimos. Sim. Elementos fortíssimos. Provas, né? Aí, o que a Globo achou? O Temer vai cair. Bom, não vai dar para segurar, vamos em frente. Aí na frente nós vamos ver o que bota no lugar. Só que o Temer peitou.
E conseguiu, aos poucos, é uma coisa curiosa, com o apoio da imprensa de São Paulo, o Estadão e a Folha, ali você teve um racha no oligopólio. Entende? Teve um certo racha no oligopólio. Ele conseguiu mais ou menos segurar. E aí a Globo ficou sem ter muito como avançar e foram também ficando evidentes os absurdos que tinham sido cometidos pelo Ministério Público, pelo Janot, entende? Dentro do processo. Então, o que acontece? A Globo, aí depois, como que eu recomponho? E hoje em dia ela vive um processo de recomposição. Mas o movimento inicial dela foi no sentido de descartar o Temer e ela não conseguiu. Foi precipitado. E você acha que o poder da Globo é cadente? Esse processo todo que a gente está vivendo, isso vai impactar nesse monopólio ou ainda é cedo para prever qualquer tipo de consequência nessa área? Olha, eu não tenho dúvida alguma de o processo de reconquista da democracia no Brasil coloca na agenda a questão da democratização da comunicação e, especialmente, da regulação dos meios eletrônicos, ou seja, rádio e televisão, ou seja, aquilo que é objeto de concessão do Estado, que é um absurdo sem tamanho, que não tenha qualquer regulação sobre áreas que são de concessão do Estado. Todas as concessões do Estado no Brasil, telefone, luz, água, transporte urbano, transporte aéreo, transporte marítimo, tudo que é objeto de concessão, ou seja, que o Estado delega a alguns grupos o poder de explorar aquele serviço, ele estabelece obrigações que têm que ser cumpridas. Porque não é, você faz o que você quer. A única área que não tem isso é a área da comunicação, da radiodifusão. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa questão, na reconquista da democracia, virá com grande peso, porque até algum tempo atrás, a questão da democratização da comunicação, o direito da população de ter acesso a diferentes fontes de informação, de opinião, de debate, etc., inscrito na Constituição, isso estava, na verdade, num debate circunscrito a setores da academia, alguns setores políticos, organizações sociais, etc. De certa forma, ao longo do tempo, e não foi só com a TV Globo, lá de trás já vem antes com Chateaubriand, etc., havia sido naturalizada a ideia de que rádio e televisão, o dono da rádio e televisão, ele é dono daquilo. Como se a frequência que ele está ocupando não fosse uma concessão do Estado. Como se ele não devesse obrigações do Estado. Porque se o Estado, por que o Estado faz uma concessão de uma rádio para você e não para você? Tem que ter regras. E se fez para você, ele tem que dizer, você tem que cumprir tais obrigações. Você não pode fazer tais coisas. Ele disse, mais do que isso, se você não cumprir, eu te tiro a concessão. Só que na nossa legislação precisa o voto de 2/5 da Câmara dos Deputados em voto aberto. Quem é que vai, deputado, comprar essa briga com coisa? Então, na verdade, é o seguinte, eles comandam a situação do setor como querem, etc. e tal. E eu não tenho dúvida. Uma mudança que tem é o seguinte, ao reconquistar a democracia, eu estou seguro que o Brasil reconquistará a democracia de um jeito ou de outro, porque o Brasil é maior do que esses titica que tomaram conta do Brasil. O Brasil é muito maior do que isso. E o Brasil só se organiza debaixo de uma democracia, ou então de uma ditadura aberta, que vai desorganizá-lo ainda mais e que vai durar pouco tempo. Agora, esse tema provavelmente vai estar em discussão na própria campanha eleitoral. O Lula até disse, eu quero ser e vou ser candidato contra o candidato da Rede Globo e quero derrotar o candidato da Rede Globo. Eu acho que esse processo todo, você vê um discurso como esse que o Lula faz, ele não faria em 2002. Não. Na verdade, você tem 3 momentos dos governos democráticos, progressistas, na questão da comunicação. Você tem o primeiro governo de festa, de ilusão, que somos todos amigos, etc., que, de certa forma, se explica pelo fato de que a imprensa teve um comportamento, a meu ver, profissionalmente correto na eleição de 2002. Então, não se via isso como um problema muito grande. Depois do mensalão ficou claro que não era uma questão tão simples. Depois você tem, a partir de 2006, a preparação das condições para uma disputa no terreno. É a disputa com a imprensa, seja porque o Lula falava 3, 4 vezes por semana, o tempo todo, disputando a agenda, disputando as ideias, etc. A criação de uma empresa de comunicação pública no Brasil, a EBC, a realização de uma Conferência Nacional de Comunicação e
a colocação do debate da questão da democratização dos meios de comunicação na agenda do país, feita pelo governo federal. Eu, inclusive, por delegação do Lula, trabalhei num anteprojeto, isso tudo acertado, combinado, que foi entregue na antevéspera da posse da Dilma, foi entregue a ela, e ao ministro já indicado para as comunicações, que era o Paulo Bernardo, que era uma contribuição, entende, para que eles abrissem o debate, e aquilo foi algo feito por uma comissão de vários ministérios, esse debate. Infelizmente, por razões que fogem à minha compreensão, a Dilma arquivou isso, não tocou para frente, e o que eu acho mais lamentável, adotou um discurso, que é um discurso absolutamente equivocado, de dizer que o melhor controle da mídia é o controle remoto. Porque isso ela assumiu, talvez sem perceber, o discurso de que a regulação era um controle, que é o discurso que os órgãos de imprensa falam. Se a censura é controle, não. Isso tem na França, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem na Itália, tem na Espanha, tem na Suécia. Todos os países democráticos têm regulação. É quase um dever do Estado. É um dever do Estado fazer isso, e para colocar limite. Por quê? Você pega o material da União Europeia, a essência é o seguinte: não se pode permitir que você vá criando oligopólios dentro da coisa e que as vozes diminuam e que se concentrem, porque o direito da cidadania é de ter acesso de uma forma plural a diferentes pontos de vista, visões de mundo, cobertura. E toda a legislação e os órgãos reguladores trabalham nesse sentido. Quer dizer, então, quando você fala melhor controle é controle remoto, parece que qualquer regulação é controle. Então, acho que foi uma coisa lamentável. Mas eu não vou ficar, foi a Dilma. O que os outros, o PT e os outros partidos fizeram? Também não fizeram nada. Pergunto, quantos deputados e senadores nós vimos dizendo tem que se democratizar a comunicação, tem que fazer isso, apresentando o projeto? Quase nenhum. É um problema. Por quê? Primeiro, isso não é algo que está no dia a dia das pessoas comuns. Então, ele exige o quê? Um trabalho muito grande. Segundo, está naturalizado o problema, como eu falei. Terceiro, é aquele tipo de pauta que não dá voto e dá porrada. Então, o cara vai dizer, não vou tocar nisso. Então, o que acontece? Todo mundo vai olhando para o lado e o problema continua, e está aí o preço que o país está pagando disso. Então, eu acho o seguinte: se tem uma coisa que eu acho que entrou na agenda e terá, é a discussão da necessidade de uma democratização da mídia, de não existência de oligopólios, tem que ter mídia plural, com absoluta liberdade de imprensa. Isso, o cara publica o que quiser. Agora, ele tem que ser responsável pelo que ele publica. E ele não pode ser partido político. Tem que ter limitações para isso. E seria a construção de uma TV pública que você participou, é possível ainda a EBC, ou, enfim, ter uma BBC no Brasil, seria possível nesse quadro aí? Eu acho indispensável. Indispensável. Não só uma TV pública, a EBC, uma das primeiras providências do Temer foi partir para cima da TV Brasil, acabar com o caráter público dela. É engraçado, eles antes falavam, é a TV do Lula, ninguém ficou falando que é a TV do Temer. Entende? É com a nossa mídia, senta em cima dos assuntos e olha para o teto. Mas é o seguinte, eu acho que tem que ter uma TV pública forte, tem que ser construída, tem que ter rádio pública forte. As rádios comunitárias, que são uma forma de rádios públicas, têm que ser fortalecidas, tem que se mudar a legislação que impede elas de fazerem uma série de coisas e acabam colocando-as no gueto. Então tem que fazer o seguinte: nós vamos ter de pluralizar os meios de comunicação, não tem jeito. Entende? Algumas coisas, eles foram tão longe que esses assuntos entraram na agenda. Democratização das comunicações, fim dos oligopólios é um. O outro é poder judiciário. Está evidente que o poder judiciário, entende, é uma casta, entende, que vive numa bolha fora do país, absolutamente influenciada pelos interesses dos mais poderosos, absolutamente surda para os interesses dos mais humildes e absolutamente cega para ver que só o voto pode organizar as instituições de um país grande, diverso, plural como o Brasil. A gente não falou das Forças Armadas, embora esse assunto tenha aparecido aí, quer dizer,
numa crise, se a crise se acentuar mais, quer dizer, aparece esse fantasma novamente, e a gente teve, você falou da Globo, teve o episódio na véspera da votação, do destaque que foi dado à manifestação do comandante das Forças Armadas. As Forças Armadas tiveram na história um papel muito diversificado, mas em muitos momentos defenderam a soberania brasileira e foram um esteio disso, mesmo durante o regime militar. Como é que você explica esse comportamento hoje das Forças Armadas? Você vê risco da situação descambar por um golpe aberto militar? Eu espero que não, pelo Brasil e pelas Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas no Brasil são uma instituição que jogou um papel extraordinário na formação do Brasil. Vai lá, a Guerra do Paraguai, depois começo da República, depois você uma personalidade como Rondon, que é uma personalidade extraordinária, depois o tenentismo, depois a compreensão da necessidade de um Estado nacional que ela teve, participação na Segunda Guerra. Depois começa uma disputa já no clima de Guerra Fria, dentro da coisa, que dividiram as Forças Armadas. Uma parte majoritária foi para o golpe, uma parte minoritária, mas muito expressiva, não foi para o golpe. Milhares de... Foram caçados, perderam as patentes, etc., porque se recusaram a entrar naquilo. Então, as Forças Armadas tiveram uma experiência de 21 anos, como, através do alto comando das Forças Armadas, de ser a espinha dorsal do regime político ditatorial, que eu acho que elas retiraram uma lição dali. É o seguinte, não vamos entrar noutra, não vamos entrar nessa porque eles nos empurram para isso, nós entramos e depois nós não sabemos sair e pagamos como instituição um preço monumental. Eu espero crer que isso seja verdade. Não vejo nas Forças Armadas, embora aqui e ali um outro oficial, um sentimento de... Ao contrário, um sentimento de vamos com calma, mas, ao mesmo tempo, existe um problema grave, que é o seguinte, todas as nossas instituições estão virando mingau. Existe um sentimento hoje em dia no país, crescente, que é o seguinte, nada funciona e não há saída. Logo a salvação da pátria. Então, começa a ter a ideia do salvador da pátria. Isso é uma das coisas que fortalece uma pessoa como Bolsonaro. É um equívoco. Nada funciona no país, a primeira parte está correta. Mas não tem saída, não está errado. A saída está na realização de eleições livres, para que o povo, através do voto e do debate público, etc., defina o rumo para o país. Então, eu acho que as Forças Armadas, elas são pressionadas por cima, pressionadas pelo lado, pressionadas por baixo, e elas vêm procurando manter, mas elas também têm uma experiência recente, que elas sabem que foi no governo Lula onde elas tiveram, entende, um reconhecimento melhor da importância do seu papel. Primeiro, a definição da Estratégia Nacional de Defesa, que é algo fundamental, entende, que tirou as Forças Armadas do acostamento, mostrando que o papel que elas têm, etc. Quer dizer, ou seja, não é segurança nacional contra o povo, se definiu isso, e é o quê? É defesa dos interesses nacionais, da soberania nacional, contra quaisquer inimigos que venham tentar interferir nisso. E, para isso, você precisa ter uma doutrina. Você elaborou uma doutrina, discussão permanente com as Forças Armadas, e, ao mesmo tempo, é necessário você ter um fortalecimento das Forças Armadas. Aí entra o projeto do avião de transporte, entra o projeto dos tanques, entra o submarino, entra a reorganização das Forças Armadas, entra uma série de coisas onde elas ganharam, entende, um poder maior. O governo Temer reduz as Forças Armadas aqui a ser uma força auxiliar da polícia, entende? Isso, evidentemente, entende? Oficial do Exército não foi feito para ser capitão do mato, não foi. Para estar entrando em favela e revistando o molequinho que está indo para a escola. É uma coisa... Eu não acredito que os soldados e não acredito que os oficiais do Exército vejam aquilo e se sintam confortáveis. Eu acho que eles têm que estar pensando se sejam confortáveis na Marinha, no projeto do submarino. Os da Aeronáutica, no projeto dos cargueiros e no projeto dos caças brasileiros, etc., também, entende? Quer dizer, que hoje em dia estão ameaçados com esse negócio da Embraer e se associar com a Boeing. E no Exército. Na defesa da Amazônia. Da Amazônia, entende? Quer dizer, então, o Brasil é um país com riquezas extraordinárias, Amazônia Azul, maior aquífero do mundo, um povo imenso,
território, o maior produtor, tende a ser o maior produtor em muito pouco tempo de alimentos do mundo. Ou seja, o Brasil não pode ser frágil do ponto de vista de defesa, ele tem que ter uma defesa com caráter de dissuasão. Não está para nós de sair agredindo, etc. Mas nós temos, quem não tem poder de dissuasão, pode ser vítima de agressões e não conseguir se defender. Então tem que ter poder de dissuasão. Você acabou de falar, tem muita coisa em jogo, então. Tem. Nesses próximos 6 meses, isso está em jogo. Quer dizer, o Brasil é um país importante no mundo e está numa situação de encruzilhada, um impasse, tem muita coisa em jogo, portanto, tem muita gente que pode querer interferir aqui. Tem muita gente que pode querer interferir, e eu acho também que tem uma coisa que, mal ou bem, uma vez entrevistaram o Ho Chi Minh, que era o primeiro-ministro do Vietnã, eu acho que foi isso em 1970, não, foi um pouquinho antes, 69. E Hanoi submetida a bombardeios de B-52 diariamente, etc. E tal. E o Ho Chi Minh falando com jornalistas americanos, ele falou assim, não, porque nós ganhamos a guerra e tal. E o jornalista interrompeu, nós ganhamos a guerra como? Sendo bombardeados o tempo todo. Ele disse, mas não tem jeito, é o seguinte, mal ou bem, os Estados Unidos estão a 12, 13 mil quilômetros daqui, e nós moramos aqui. Eles vão ter que ir embora. Eles podem fazer isso tudo, mas eles vão ter que ir embora. Isso aqui é nosso. Alguns anos depois, isso veio a se confirmar. Eu vou dizer o seguinte, isso aqui é nosso. Se nós tivermos liderança e povo e forças armadas que digam isso aqui é nosso, nós não admitimos nos ajoelhar para quem quer nos tomar, isso será nosso. Boa. Eu acho que essa fica como Obrigado, então. Nós todos aqui nos emocionamos. E acho que é essa a mensagem, isso aqui é nosso. E todo esse debate continua vivo, presente aqui no Tutameia, vivo, presente nas ruas do Brasil. Você encontra essa discussão, mais textos, fotos e lugar para debate no tutameia.jor.br. E encerramos aqui com essa grande frase. Muito obrigada, então.